Bom dia, povo de Deus, graça e a paz do Senhor para todos. Eu espero que você esteja bem. Hoje estamos, irmãos, para a glória de Deus, no último dia da nossa campanha. Chegamos no nosso 40º dia, 40 dias com propósito, né? Onde tivemos aqui ensinamentos valiosos. Eu tiro para mim e eu creio que você também tirou para você. Nós falamos do início da campanha até o final sobre ser discípulos de Jesus. E hoje no fechamento, né, eu quero fazer um pequeno resumo, né, nesse texto de hoje, um pouco mais longo, espero que você tenha paciência, para a gente entender o que é ser discípulo. Então, eu sou o pastor Efraim Medeiros, te convido para inscrever-se no nosso canal, dizer que esse canal não vai parar por aí, certo? Nós vamos ter mais vídeos agora com temas esporádicos, não todo dia, né, como a gente estava fazendo, mas a gente vai continuar abençoando vidas, trazendo temas. Eu quero que você, por favor, coloque nos comentários o que foi essa campanha para você. O que essa campanha te ajudou a melhorar, como Deus falou com você, de que forma Ele te abençoou. Coloque nos comentários lá, divulgue para alguém, mande o dia que você mais foi abençoado. Pegue esse vídeo que ficaram todos gravados, né? Pegue esse vídeo e mande para alguém. Isso é uma ferramenta de você evangelizar alguém, tá bom, queridos? Então, eu creio que Deus deu resposta a muitos aí que estão participando dessa campanha. Então, hoje vamos dar um resumo, né? O que é ser discípulos, para começar no nosso dia de hoje, nesse nosso devocional. Primeira coisa que ser discípulos é ser chamado para seguir a Cristo. Jesus chamou os primeiros discípulos com a simples frase: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens, como está lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Lá no Evangelho de Marcos 16 ao 20 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes, o seguiram. Pouco mais adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou, e eles deixaram seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados e seguiram. É bem verdade, irmãos, que o chamado de Jesus é simples. Quando ele chega e tem um encontro conosco, a gente não consegue nos segurar. Aconteceu isso comigo, deve ter acontecido isso com você também. Então, ser discípulo de Jesus começa com o grande convite. Por isso, quando eu prego, eu sempre no final faço o convite, porque eu sei que tem pessoas que, mesmo estando quebrantadas, ainda tem uma resistência do inimigo tentando barrar aquele momento, mas ele não consegue, porque diante do Senhor todo joelho se dobrará. Esse chamado ele é o quê? Pessoal. Ele exige uma resposta imediata e integral, ou seja, uma resposta total. Eu preciso me entregar sem ressalvas. Devemos estar dispostos, irmãos, a deixar para trás nossas antigas vidas e seguir a Jesus, agora sendo uma nova criatura, confiando na sua liderança e propósito que ele tem para cada um de nós. Segunda coisa, irmãos, que ser discípulo, além de eu ser chamado para seguir Jesus, ser discípulo é ser transformado pelo discipulado. E o discipulado é uma caminhada com Cristo todos os dias. Você bem sabe que nessa caminhada de 40 dias você enfrentou dias difíceis para você fazer essa campanha. Então, ser discípulo de Jesus é uma transformação diária que acontece pela minha obediência em ser deixado ser discipulado por ele. Então, lá em Mateus 11, 29 e 30, Jesus diz: tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No versículos anteriores, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então precisamos, irmão, chegar a Cristo totalmente. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai dizer: e não vivam mais, né, conforme os padrões deste mundo, ou conforme o rudimento deste mundo, mas deixem-se
que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Coríntios 3,18, Paulo também escreve essa carta, ele vai dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, a salvação nos é dada, ela é garantida pelo Espírito Santo a nós, mas o processo de santificação ela vai sendo progressivamente moldada no nosso ser. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, somos transformados de glória em glória. Então, aquelas coisas do passado já não faz mais parte da minha vida. Então, eu sigo e prossigo para o alto. Ser discípulo é isso. É ser transformado pela convivência com Cristo. Isso envolve aprender, isso envolve a se humilhar, isso envolve a imitá-los. Imitá-lo como? O seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu comportamento, o perdão, o amor ao próximo. A transformação pelo discipulado, irmãos, é um processo contínuo que nós chamamos de santificação, onde nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo. Terceiro lugar, irmãos, é que ser discípulo de Jesus é estar com o coração totalmente voltado à obediência dos seus mandamentos. Não só a obediência, mas cumprir os mandamentos do Senhor. Jesus enfatizou a importância da obediência em João 14,15. Diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E numa sociedade líquida, como estamos vivendo agora, as pessoas têm sido muito desobedientes. Elas são desobedientes porque elas acham que tem que ser do jeito dela. Não é do jeito dela, é do jeito de Cristo. Se você é um discípulo, uma discípula de Cristo, você vai querer obedecê-lo. Lá no Evangelho de Mateus 7,24 diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou. Olha que coisa tremenda. Porque tinha sido construída sobre o quê? A rocha. Cristo é a nossa rocha, ele é a pedra angular da nossa vida. E todo aquele que faz o contrário, né, que ouve as palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, a um homem imprudente, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela fez o quê? Desabou. Em quem você tem crido? Em quem você tem firmado os seus passos? É na palavra de Deus, em obedecer ao Senhor, é firmados em ouvir a voz dele. Então não seja somente ouvintes, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla-se no espelho, o seu rosto natural. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Então Deus te chama para seguir a Ele em obediência, em temor, cumprindo os seus mandamentos. Olha, querido, a obediência aos mandamentos de Jesus é uma marca do verdadeiro discípulo. Não é suficiente apenas ouvir ou conhecer a palavra. Tem gente que conhece muito bem a palavra de Deus. Tem muitos ateus que conhecem mais do que crentes a palavra de Deus, mas não serve para ele, porque a palavra de Deus ela é salvação para os que creem. Então, se eu não creio, eu apenas tenho um conhecimento teórico ali, para mim não faz nenhum sentido. Então, cuidado, se você ouve, se você conhece, mas principalmente que você obedeça. Devemos praticá-la todos os dias. Devemos, com isso, demonstrar que o nosso amor e compromisso a Cristo é de forma plena. Eu vivo uma paz interior porque eu tenho Cristo na minha vida. Quarto lugar, irmãos, é ser discípulo, é eu amar o meu próximo. E aí eu quero trazer aqui, irmãos, que nós estamos vivendo tempos em que as pessoas estão se guerreando, se degladiando por poder, por cargo, por posição, por ministérios, quando na verdade Jesus diz: olha, se você me ama, amará o seu irmão também. E tem mais, se aquele que te aborreceu, você deve amar também esse que te aborreceu. É muito duro, a cruz é pesada, querido. O padrão é duro. Então, não guarde mágoa no seu coração, libere o perdão.
te magoou, dê a outra face. É assim que o Evangelho ensina. Jesus ensinou que o amor ao próximo é fundamental. E lá em João, capítulo 13, versículo 34, diz assim: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Assim como eu vos amei, vocês também devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que o quê? Que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. E ainda no Evangelho de Mateus 22, do 37 ao 40, Jesus respondendo disse: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E João, escrevendo lá nas suas epístolas, primeira carta, ele diz, no capítulo 4, versículo 12, 7, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, olha aí como é sério, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus se amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que coisa linda, né, irmão? Então vamos viver esse amor, o amor que Deus fez para conosco, também vamos espalhá-lo para quem está ao nosso redor. O amor é o sinal, irmãos, do distintivo do cristão, de ser um discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus, ele ama. Devemos demonstrar amor como? Em ações, não só em palavras diárias, não. É cuidando, é abraçando, é sendo sincero, é dizendo não. Não é batendo nas costas e fofocando por trás. Não é eu estar falando de A, de B ou de C, me ajuntando com aquelas outras pessoas para falar mal desse cano. Não, irmãos, isso aí não é cristianismo, não. Então, nós precisamos estar ajudando nas necessidades, orando nas horas de aflição, também sorrindo nas horas de alegria, né? Chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Isso sim reflete o amor de Cristo em nós para com o nosso próximo. E em último lugar, irmãos, ser discípulos é também fazer novos discípulos. O grande mandamento de Jesus, lá em Mateus, na grande comissão, 28, portanto, vão ou ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o que eu lhes ordenei, e eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Marcos 16,15 diz: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas ou a toda criatura. E nós não estamos só. Lá em Atos 1,8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, ser discípulo de Jesus, irmãos, inclui a responsabilidade de fazer novos discípulos. E no nosso tempo atual, muitas pessoas se convertem e ficam sentados e satisfeitos, sem se incomodar com ninguém que está indo para o inferno. Vai ter pessoas que só você conhece e você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrada por isso também. Então, faça a sua parte, faça a missão que você não vai fazer no céu, vai fazer aqui, evangelizar. Então, ser discípulo de Jesus é testemunhar do amor dele, multiplicar esse amor para com os outros e que nós possamos expandir o reino de Deus através do nosso testemunho e também do discipulado. Então, concluindo, queridos, foi um pouquinho mais longo dessa vez, mas era necessário, estamos fechando a campanha. Ser discípulo de Jesus é um chamado profundo e transformador. Implica seguir Jesus de perto. Implica ser transformado por ele. Implica em obedecer os seus mandamentos, amar o próximo e fazer novos discípulos. Que possamos nos comprometer com essa missão. Que possamos viver esses princípios diariamente. Que nós possamos refletir
a luz de Cristo em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter nos acompanhado. Então não deixe esmorecer a chama no teu coração de buscar o Senhor. Siga firmemente para o autor, para o alvo, que é Jesus Cristo. Ele vai te conduzir à eternidade com Ele. Nós estamos esperando ansiosamente a sua volta, não mais agora como Salvador, mas como juiz, para julgar aqueles que vão para a glória com Ele e aqueles que vão trilhar o seu caminho, seguindo o curso desse mundo, né? Que Deus te abençoe, te fortaleça, fortaleça sua família e que, em nome de Jesus, você possa estar firme, forte, testemunhando. Coloque nos comentários aí o que foi essa campanha para você. Senhor, obrigado por essa vida, obrigado por ter chegado ao último dia de campanha, firme na tua presença, que o Senhor continue abençoando teu povo, derramando ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, irmãos, estamos juntos aí.